gravar esse vídeo para o exercício 1 da atividade, tá? Então, para esse exercício a gente vai precisar saber de conceitos de operações vetoriais. Então, aqui. Então, o primeiro caso de operações vetoriais está relacionado com a soma, que é quando os vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, então, por exemplo, né, eu tenho uma caixa e nessa caixa tem aplicado duas forças. Então, essa primeira força, ela está com 8 newtons e essa segunda força tem um módulo de 10 newtons. Tá? Então, como que eu faço para calcular a força resultante dessa caixa? O primeiro caso ele diz assim, se os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, então reparem que os vetores estão na mesma direção, na direção horizontal e o mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, a teoria me diz que eu tenho que somar esses vetores. Então, vai fazer assim, ó, a força resultante vai ser a soma de F1 mais a soma de F2. F1 vale 8 e F2 vale 10. Então, a força resultante vai valer 18 newtons. Então, essa é o primeiro caso. Agora, a gente tem o caso 2, que é quando as forças, os vetores, eles têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, quando eles têm a mesma direção e sentidos contrários, eu não vou somar como no primeiro caso. Eu vou fazer uma outra operação matemática. Então, aqui... Por exemplo, quando eu tenho uma caixa, nessa caixa tem uma força F1 de 10 newtons e aqui no caso e do lado contrário eu tenho uma força F2 de 8 newtons. Então como que vai ser a força resultante, né? Então a força resultante ela vai ser F1, que é a força 1, menos F2. Por quê? Porque os vetores têm a mesma direção, eles dois estão na horizontal, mas os sentidos são contrários. O que isso quer dizer? Ó, o F1 está da esquerda para a direita e o F2 está da direita para a esquerda. Então, eles têm sentidos contrários, então eu faço a subtração. Então, como que ficaria nesse caso? Então, a força resultante é igual. Quanto vale F1? Vale 10. Quanto vale F2? F2 vale 8. Então, a força resultante, nesse caso, quando os vetores estão na mesma direção, mas sentidos contrários, vai ficar 10 menos 8, que vai dar 2 newtons. Então, agora a gente já viu o caso 1 e o caso 2, agora a gente vai ver o caso 3. Bom, então no caso 3, é um caso quando os vetores, entre os vetores, formam um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Caso 3. Então, o caso 3 os vetores formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma caixa e nessa caixa eu tenho uma força para cá e eu tenho uma força de cima para baixo. Aqui é o vetor F1 e aqui é o vetor F2. Para eu calcular a força resultante, eu tenho que fechar o triângulo. Por quê? Porque aqui é um ângulo, entre eles tem um ângulo de 90 graus. Para eu fechar esse triângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras, sempre para achar a hipotenusa de um triângulo, né?
Então, eu vou colocar aqui valores e a gente vai fazer. Então, vamos supor que o F1 aqui vale 4 newtons e o F2 aqui vale 3 newtons. Como que vai ficar a força resultante, né? Então, para calcular a força resultante com o Pitágoras, lembra que é assim, ó, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Essa fórmula de Pitágoras é assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. Então, são os lados, né, dos triângulos. Então, quando eu fecho o triângulo aqui, ó, eu fico com 3 newtons, né, e 4 newtons. Percebam que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e quando eu fecho o triângulo aqui, eu tenho a força resultante. Então, essa força resultante representa a hipotenusa ao quadrado, o 4 newton representa um cateto e o 3 newton representa outro cateto. Mas a fórmula para nós aqui, a gente vai usar essa aqui, ó. Então, como que vai ser essa força resultante? Força resultante ao quadrado é igual. Quanto que vale F1? F1 aqui vale 4 newtons. Então, vai ficar 4 ao quadrado. F2 vai ser 3 newtons. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá quanto? 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 16 mais 9 dá 25. Então, esse é o quadrado aqui da força resultante, ele é o inverso da raiz. Então, quando ele passa para o outro lado, ele passa como raiz. Então, vai ficar assim, ó. Força resultante é a raiz de 25. Força resultante. Então, quanto que é a raiz quadrada de 25, né? Então, é um número que multiplicado ele 2 vezes dá o número 25. Esse número é o 5, né? 5 vezes 5 é 25. Então, achamos a força resultante. Então, esse vídeo aqui é o suficiente para vocês conseguirem fazer o exercício 2 da atividade, tá? De operações vetoriais, ok?